Ladies and gentlemen, let's do it! Professor Eduardo Fowlkes, conhecido nacionalmente como Fowlkes, que, como todos e todas sabem, significa em inglês pessoal, galera, seria mais ou menos isso, né? So let's do it, folks! Estaremos então tratando da prova de inglês para o Enem. Vamos fazer essa super revisão para que vocês tenham êxito também na prova de inglês, galeríssima. Temos ali as tradicionais 5 questões e temos ali as habilidades. A propósito, venho preparando estudantes para ingressar na universidade desde o milênio passado, desde 1998, ou seja, não é nem o século passado, né, galera? Milênio passado. Então, vamos com essa proposta, vamos chamar aqui essa revisão Enem para que todos e todas tenham êxito também na prova de inglês. Let's do it, my folks! Let's do it, my people! Muito bem, trago aqui essa questão inicial para identificarmos e comentarmos o que vem a ser a ideia desses que conceberam o Enem. Esses que conceberam o Enem, qual vem a ser o ideal dessa prova, né? Uma prova que tem uma proposta mais agregadora, mais inclusiva, e essa questão ela bem simboliza essa proposta Enem, Pipo. Então vamos lá. Claro, a grande estratégia seguramente vem a ser qual? Ler inicialmente o comando da questão, ler inicialmente a instrução, o que está sendo pedido, e só depois vamos fazer a leitura do texto, porque nem sempre será necessário ler todo o texto para encaminhar a resolução da questão. Então vamos dar uma olhada aqui, my people. Vejamos ali, ó. Ao descrever o processo, vamos ver ali, olha ali, ó, que bonito, que bonito, que bonito. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. Então nós temos o quê? Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, desse país, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar, para deixar ali claro e evidente. Vejamos, gente. E aí nós temos como título desse poema, nós temos o quê? The British serves 60 million. Os britânicos servem 60 milhões, claro, 60 milhões de pessoas. E aí, people, nós temos alguns pontos bem interessantes aqui. O principal deles e o que mais chama atenção vem a ser, primeiramente, sempre o verbo no imperativo, iniciando cada um desses versos na maioria dos eventos. Take, ou seja, pegue. Depois temos ali, né, people, remove, let, remova. Add, adicione, sprinkle, sprinkle, que seria o que, folks? Sprinkle seria aquele verbo, sabe, colocar pitadinhas, quer seja de um tempero ou até mesmo de sal, ou seja, coloque, né, pitadas de sal, sprinkle. Depois temos ali add novamente, que aqui aparece, né, people, sprinkle, olha o sprinkle ali. E depois o que vem a ser o aspecto crucial e fundamental também desse texto, folks. Take some Picts, Celts and Silures, ou seja, pegue esses povos, os Picts, os Celtas e os Silures. Depois, Roman Conquerors, os conquistadores romanos. Depois, adicione os Norman French to some Angles, Saxons, Jutes and Vikings. Ou seja, temos então vários povos sendo aqui apresentados, vários povos sendo aqui trazidos. Sprinkle, coloque algumas pitadinhas de indianos, de bósnios, de iraquianos, bangladeshes, afegãos, espanhóis, turkish, kurdish, japanese, palestinians. Então vejamos, people, nós temos o que? E adicione-os todos no chamado melting pot, no caldeirão fervilhante, borbulhante. Assim nós temos leave the ingredients to simmer. Deixe os ingredientes cozinharem em fogo baixo, my people. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos, é claro, depois ali na parte final, add some unity, understanding and respect, serve with justice, give justice and equality to all, ou seja, adicione unidade, compreensão e respeito, sirva com justiça e dê justiça e igualdade para todos. Então nós temos aqui, naturalmente, o processo de formação da Inglaterra que vem a ser o quê?
vem a ser uma proposta de misturas. É um caldeirão, não é, Pipo? É um melting pot. Esse termo melting pot, seguidamente, ele serve para descrever o que é. É um pote, né, de fervura, um caldeirão ali de fervura, e ele seguidamente é usado justamente para dizer que um lugar vem a ter várias e várias etnias, várias e várias culturas, vários e vários povos ali reunidos. Então nós temos o quê? É claro que a proposta vem a ser evidenciar a riqueza da mistura cultural. Os britânicos, ou seja, como se deu o processo de formação da Inglaterra, com todos esses povos, com todas essas culturas se mesclando e assim fazendo e constituindo essa nação. Consequentemente, nós vamos de alternativa A, de Austrália, my folks. E olha só, aqui temos algo que vem a ser um tanto quanto importante. É muito importante que cheguemos lá na prova de inglês, que cheguemos ali naquela prova, não apenas de inglês, mas que cheguemos para fazer a prova, as provas do Enem, sabedores de que esses que conceberam o Enem, eles têm o ideal de que quem venha a ingressar no ensino superior, na universidade, saiba que o nosso mundão é um mundão que carece, que precisa de alguns ajustes, que precisa de algumas melhorias. E esses que venham a chegar, que ingressem no ensino superior, saibam então que isso precisa acontecer. Se não pudermos consertar, reparar essas rusgas, esses aspectos, essas mazelas, que pelo menos consigamos atenuar, refletir e tentar promover o quê? Unidade, compreensão, respeito, justiça e igualdade, people. Então vamos encarar essa prova tendo em mente que esses aspectos sempre aparecerão. Sempre eles se farão presentes, não apenas na prova de linguagens, mas também nas provas de humanidades, não é? Muito bem. E a partir daí nós temos o quê? Nós temos as habilidades. São 4 habilidades necessárias para encaminhar a resolução da prova de inglês do Enem. A primeira delas é a habilidade 5. O estudante deve associar vocábulos e expressões de um texto em inglês ao seu tema. Vamos ver então uma questão que envolva tal habilidade. Palavras, expressões de um texto e a associação ao tema que está sendo ali apresentado. Muito bem, people. Vejam esse texto, olha ali, ó. Enunciado nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais, claro, o texto, take your car any place, e não verbais, que vem a ser essa imagem, para transmitir a mensagem. Então, já vamos apontar aqui o seguinte, people, trata-se de um texto publicitário. Um texto publicitário é um texto que vem com a proposta primordial de propagandear um produto, de propagandear um serviço, não é, folks? É essa a proposta de um texto publicitário, é fazer uma propaganda, não é? Então aí temos, ao associar os termos any place, bem como regret, à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da... Então vejamos, gente, vamos inicialmente para o texto que aqui foi apresentado. Take your car just any place for an oil change. Leve seu carro simplesmente em qualquer lugar. Gente, esse N, quando numa afirmativa, ele nos dá uma ideia de qualquer. Ou seja, não importa qual venha a ser o lugar. Não importa, não há restrições. Tipo assim, leva o teu carro em qualquer lugar. Ali na esquina tem ali, né, uma oficina ali que o pessoal mexe com o carro. Quer dizer, não considere propriamente o lugar. Leve o seu carro em qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode se arrepender no meio do caminho. E aí nós vemos essa imagem que vem a ser a de um parafuso solto e essa mancha de óleo aí nesse espaço, né, people? Nesse solo. Ou seja, leva o teu carro em qualquer lugar e olha só o que pode te acontecer. Olha só, tu pode se arrepender, tu pode ficar empenhado. Ou seja, vá no lugar certo para fazer uma troca de óleo. Logo, people, o que está sendo aqui o tema da propaganda? É óbvio que vem a ser a escolha da empresa certa, my folks. Escolha a empresa certa. Se tu levar em qualquer lugar, se tu não considerar qual o lugar que tu deve levar o teu carro para fazer essa troca, olha o que pode acontecer. Tu
pode se arrepender e ficar então empenhado no meio do caminho. Alternativa C de Canadá é a nossa resposta, my people. E essa, a habilidade 5, que passa por associar vocábulos e expressões de um texto em inglês ao seu tema. Gente, vamos chamar agora a habilidade 6. A habilidade 6 passa pela utilização dos conhecimentos da língua inglesa e seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso à informação, ou seja, o inglês como uma ferramenta para acessar informação, para acessar tecnologia e para acessar cultura. E aqui nós temos um exemplo de uma questão que passa por tal habilidade, ou seja, conhecer uma língua para acessar informações, folks. Vamos sempre pela estratégia de ler inicialmente o comando e só depois encaminhar a resolução da questão. Então vamos lá. Ó. Os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso, rádio, TV e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é a... Galera, então já está sendo dito que esse é um texto de caráter informativo. Eu tenho aqui uma informação sendo apresentada. Consequentemente, o título de um texto dessa tipologia, ele é revelador. Ele apresenta a essência da essência. A ideia central já está sendo trazida e apresentada no título. Então vamos ver aqui o título, folks. After prison, Blaze kills hundreds in Honduras. United Nations warns on overcrowding. Ou seja, chamas na prisão, depois de estar na prisão, as chamas, elas matam centenas em Honduras. Nações Unidas advertem sobre essa questão do overcrowding, que seria o que, né, people? Seria aí a prisão totalmente lotada, superlotação. Então, qual é a notícia, gente? De que um incêndio em uma prisão em Honduras mata, lamentavelmente, centenas de pessoas que lá estavam encarceradas. Essa é a essência do texto. Vamos ver agora qual alternativa apresenta, então, algo que foi aí reportado. O título é revelador. Alternativa A. Então, nesse texto, o acontecimento reportado é a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Tá aí, people. É praticamente a tradução do título do texto. Nem seria necessário ler todo o texto. Chegamos aqui já na resposta. Em se tratando de um texto de caráter informativo, um texto retirado de um veículo de comunicação que tem como proposta primordial informar, um jornal ou uma revista semanal de comunicação, eu vou então prestar muita atenção no título, pois ele é revelador, é o resumo do resumo da matéria. A alternativa A é a nossa resposta, my folks. Ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Depois da prisão, chamas matam centenas em Honduras. United Nations, essas letrinhas aqui, né, gente? O N vem a ser o quê? As iniciais de United Nations. As Nações Unidas advertem sobre superlotação. Muito bem. E vamos avançando, my folks. Vamos agora chamar esta que é a habilidade de número 7. Relacionar um texto em inglês às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Então vamos dar uma olhada num texto, ou melhor dizendo, em uma questão que envolva tal habilidade. Vamos ver aqui, people. A propósito, esse cartaz, folks, o expediente cartaz, melhor dizendo, é um expediente muito utilizado na prova de inglês do Enem. Um cartaz que tem, obviamente, como objetivo trazer ali uma conscientização ou apresentar uma campanha, algo nesses moldes. Vamos então à velha estratégia de leitura do comando, leitura ali do que está sendo pedido e só depois vamos então buscar o que vem a ser a resposta dessa questão. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade, então tem uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de... Muito bem, Pipo. Então nós temos aqui uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão.
a interação de elementos verbais, obviamente, que são os elementos de texto, e não verbais, que são essas imagens, faz referência ao ato de... Vejamos, people, vejamos aqui, ó. Vejamos então os elementos inicialmente verbais. We're a culture, not a costume. Opa! Nós somos uma cultura e não um traje típico. Costume, por gentileza, é um falso cognato que significa traje típico, né, people? Ou pode ser também uma fantasia. Um traje típico, né? Então, como por exemplo no Rio Grande do Sul, existem aí os trajes típicos dos gaúchos, né, folks? Então nós temos aí como costume um traje típico, ou pode ser também uma fantasia, como por exemplo a Wonder Woman costume, uma fantasia de Mulher Maravilha. A Batman costume, uma fantasia de Batman. Então vejamos, o que está sendo dito, né? Nós temos, olha, nós somos uma cultura e não um traje típico. Ainda nesses elementos verbais. This is not who we are and this is not okay. Olha, isso aqui não vem a ser quem nós somos e isso não é legal. Isso não é bacana. Depois temos ali esse que está promovendo essa campanha, Office of Diversity and Inclusion, ou seja, o setor de diversidade e inclusão. Gente, então vamos lá. E aí nós enxergamos uma mulher negra segurando uma foto, uma imagem com pessoas negras com trajes um tanto quanto exóticos, bem chamativos. E aí temos ali a frase, hey, we are a culture, not a costume. E vale também, quando analisando esses recursos não verbais, ou seja, as imagens, observar as expressões faciais dos personagens e das personagens que aqui estão. Obviamente, todos e todas enxergam que essas expressões faciais não são expressões faciais que revelem satisfação, alegria. Pelo contrário, revelam descontentamento. Descontentamento, né, people? Bom, na segunda imagem, nós vemos uma mulher oriental, provavelmente uma japonesa, segurando uma imagem de uma geisha, né, people? Que eram aquelas serviçais, né, que em outras épocas lá no Japão, elas atendiam ali famílias, né, abastadas e serviam lá os jantares, faziam aqui umas danças, né, promoviam assim uma espécie de entretenimento para aquelas famílias mais abastadas. Hey, we are a culture, not a costume. Nós somos uma cultura e não um traje típico, e não um adereço. Depois, folks, temos ali a imagem de um homem segurando uma imagem, uma foto do que seria um casal com o sombreiro, que é o traje típico mexicano, com aquelas roupas ali também que são típicas lá do folclore lá do país do México, né, Pipo? O sombreiro, ele ali, né, de bigode, aquele bigode mais avantajado que muito costumeiramente é usado lá também e muito referido lá pelos mariachis lá no México, não é, Pipo? E aí vem novamente, hey, this is not who we are and this is not okay. Isso não vem a ser quem nós somos e isso não é legal. E por fim, temos uma mulher segurando uma imagem do que seriam indígenas, né, people? Temos eles ali, evidentemente, trajando ali trajes tipicamente indígenas, inclusive empunhando também ferramentas que são típicas, né, dessa proposta das tribos originárias. Ei, we are a culture and not a costume. Nós somos uma cultura e não somos um traje típico, não somos um adereço. Gente, então o que é a referência aqui trazida nesse cartaz dessa campanha? Estereotipar povos de certas culturas, não é, folks? É isso que está sendo aqui trazido. É essa a nossa resposta. É o estereótipo. O estereótipo. Eu mesmo, que saí do Rio Grande do Sul e fui morar em Minas Gerais, né, people? Seguidamente, quando eu conversava, especialmente quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, capital de todos os mineiros, cidade maravilhosa que eu tanto amo, a galera prontamente começava, né? Bate, mas que tri, não é? Então, é o estereótipo do gaúcho, o estereótipo do mineiro, é isso, né? Então, aqui a referência é o ato de estereotipar povos de certas culturas. Só aqui, referindo mais exemplos com a palavra costume, vejam ali, ó, no pé da nossa tela, actors performing Shakespeare's plays often dress in,
ou often wear historical costumes. Então, atores se apresentando em peças do Shakespeare frequentemente vestem trajes históricos, né? Quer dizer, trajes mais típicos, né? Tipo, trajes de época. A Batman costume, claro, uma fantasia de Batman, do Homem Morcego. Muito bem, alternativa A, portanto, de Austrália é a nossa resposta. Galeríssima! E chegamos agora na habilidade de número 8, a quarta e última habilidade que se apresenta na prova de língua estrangeira, no nosso caso de inglês. Reconhecer a importância da produção cultural em inglês como representação da diversidade cultural e linguística. Então vamos, folks, então vamos. Esse texto é uma letra de uma canção. A propósito, letras de canções são muito recorrentes na prova de inglês do Enem, my people, my folks. Claro, pensemos, produção cultural, cultura pop em inglês é algo extremamente difundido, né, gente? Em todos os lugares do mundo nós consumimos músicas cantadas em inglês. Nossos artistas, grupos musicais, cantoras, cantores, grupos musicais que cantam em inglês. É um tanto quanto popular isso, né? A cultura pop em inglês, especialmente vinda da música, né, folks? E aqui temos, então, vamos lá, em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Paul McCartney, que é um ex-Beatle, né, people, ainda vivo, ainda produzindo músicas novas, canções novas. Então, Paul McCartney, na letra dessa canção, defende... Gente, vejam o título da canção. Ebony and Ivory. O ébano e o marfim. Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Então, o ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado, no teclado do meu piano. Ó Senhor, por que não? Nós todos sabemos que pessoas são as mesmas, onde quer que a gente vá. Ao bem e ao mal, em todos. Nós aprendemos a viver, nós aprendemos a doar. Uns para os outros, o que nós precisamos para sobreviver juntos e viver. People, é claro, o ébano é aquela madeira originalmente da Índia, que vem a ser bem escura e resistente, e no inglês literário, o ébano, ele é seguidamente uma alusão à cor negra, né, folks? Então nós temos o quê? Ebony and Ivory. O ivory é o marfim. E também na literatura, o marfim seguidamente vem a ser usado de uma forma figurada para referir pessoas brancas. Então, o ébano e o marfim, o negro e o branco, vivendo juntos em perfeita harmonia. Então, na letra dessa canção existe a defesa do respeito étnico, folks. E aqui temos, inclusive, algumas imagens dessa gravação do clipe do Paul McCartney com o glorioso Stevie Wonder. E nós temos esse clipe, esse videoclipe, essa música que foi um enorme sucesso radiofônico, foi um grande sucesso ali no início dos anos 80, ou meados dos anos 80, melhor dizendo. Paul McCartney, que é branco, ele com o glorioso Stevie Wonder, que é negro, eles lado a lado tocando piano, e também o piano tem o teclado, né, people, com teclas brancas e teclas escuras, teclas pretas, e eles aí trajando roupas também com as cores branca e preta. Então, é o respeito étnico que está sendo aqui trazido e está sendo aqui apresentado, folks. Esse o caminho. Entrar, chegar na hora da prova sabendo que o nosso mundão velho sem porteiras precisa de reparos, precisa de respeito, precisa de inclusão, e esses pontos são seguidamente trazidos na prova de inglês. Mas, folks, um beijo gigante, muito, muito iluminado, e vamos nos falando na tal da sequência. A universidade está chamando e nós vamos atender esse chamado. Cheers without fears. Alegrias sem medos e sem temores. See you next time.